Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há aqui tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não recebam no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. Pode se assentar, meu filho. Nós queremos compartilhar nessa manhã sobre o tema destruindo para construir. Repita comigo: destruindo para construir. Muito importante que a gente comece explanando da seguinte forma: que em matéria de reino de Deus não dá para se construir se primeiro a gente não destruir. Amém? Aquele jovem começa chegando para Jesus falando: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna, para conquistar a vida eterna? E Jesus, antes de responder efetivamente a pergunta daquele jovem, mostrou o caminho, um caminho que o levasse a destruir algumas coisas. Aquele jovem tinha construído no seu caminhar de vida algumas coisas falsas, alguns fundamentos errados que precisavam ser substituídos pelos verdadeiros. Então ele tinha que destruir primeiro. O grande problema nosso, queridos, é que às vezes a gente quer abarcar todas as coisas. A gente quer que o reino de Deus funcione, a gente quer que todas as coisas ocupem o mesmo lugar, sem tirar o velho para colocar o novo. E a gente acha que o reino de Deus vai funcionar, e não funciona. O reino de Deus não funciona com coisas antigas. Eu preciso destruir velhas estruturas, velhos padrões, velhas maneiras de pensar, de sentir, de decidir. Eu preciso me esvaziar para que depois eu possa me encher de algo novo. E Jesus, sem iludir, começa a conduzir aquele jovem por um caminho de destruição, para depois construir. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. A primeira coisa que precisava ser destruída na vida deste jovem era uma referência errada. Diga, uma referência errada. Quem aquele jovem tinha como referência? Ele mesmo. Por que ele disse para Jesus: Bom mestre? Porque aos olhos dele, dentro do padrão dele, dentro do referencial dele, Jesus podia ser um bom mestre ou podia ser um mau mestre. E assim para a gente entender essa relação. Por exemplo, quando você é uma pessoa que estuda, que se aplica, que aprende muitas coisas, quando você senta para ouvir um professor, você vai avaliar aquele professor com base no conhecimento que você tem. Se aquele professor te acrescenta alguma coisa, se ele te inspira, se ele revela alguma coisa que você ainda não tem, você vai dizer: ele é um bom mestre. Mas se você senta para ouvir uma pessoa que não te acrescenta, e você tem uma impressão de que você tem mais do que o professor, então você vai dizer: ele é um mau mestre. Mas qual é a referência? O aluno. Qual é a referência? É o mesmo. O nível em que eu cheguei, o padrão em que eu me encontro. Então aquele jovem olhava para Jesus e dizia: esse homem me acrescenta algo. Mas o grande problema não está em Jesus. O grande problema é o padrão, é ele mesmo. E Jesus vem para desmontar essa referência.
Porque essa referência é perigosa. Porque, queridos, eu posso julgar o professor a partir do meu conhecimento porque eu me acho bom. Eu posso correr o risco de começar a me considerar como um aferidor de medida, a começar a dizer para as pessoas se elas são boas ou más, tomando-me como padrão, tomando-me como referência. Então aquele jovem, por já se considerar alguma coisa, por já pensar que ele tinha atingido alguma coisa, ou que ele era alguma coisa, ele se achava no direito de achar que fulano é bom, ou que Beltrano é mau, mas a referência era ele. E Jesus vem e destrói a referência humana, para dizer, escuta, está errado, a referência é Deus. E quando a referência é Deus, eu sou um miserável. Quando a referência é Deus, eu sou pobre. Quando a referência é Deus, eu sou menino. Quando a referência é Deus, não há bondade em mim. E é por isso que Jesus disse, por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser Deus. Deus é fonte de toda bondade. Jovem, você está iludido. Você se acha inteligente. Você se acha rico. Você se acha bom. Você se acha conhecedor de alguma coisa. Você acha que você já atingiu alguma coisa. Você tem como modelo você mesmo. Você é a referência para a sua própria vida. E está errado. Não há ninguém que seja bom. Deus é bom. Então, queridos, quando nós entendemos que Deus é a fonte, vai acontecer com a gente o que aconteceu com Isaías 6. Isaías, quando ele teve uma visão do Senhor no alto e sublime trono, ele viu que os serafins e querubins o adoravam e viam a sua majestade, se prostravam diante da santidade de Deus. Quem Isaías disse? Quem Isaías disse, irmãos? Ai de mim, ai de mim, ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas quem era a referência a partir de Isaías 6? Deus mesmo. Quem era o padrão? Quem era o modelo? Deus. Então, quando ele viu a santidade de Deus, ele viu a sua pequenez, viu o seu pecado, sentiu vergonha dele. Enquanto a gente não tem, queridos, essa mudança de referência, enquanto a gente não destrói a referência errada, a gente não pode adorar a Deus, não pode servir a Deus de verdade. Porque a gente está sempre se comparando a alguém. Por exemplo, aquela pessoa que matou 10 pessoas, que violentou uma criança, que praticou pedofilia. A gente tem uma tendência de olhar para essa pessoa e dizer, eu sou melhor do que ele. E a referência mais uma vez sou eu. Então eu sou melhor do que esse, ou esse é melhor do que eu. Mas quando Deus é o padrão, então todos são inimigos, todos são pecadores e todos carecem desesperadamente do perdão, da graça, da glória, da provisão, do contato divino. Aleluia! Em nome de Jesus. Então, se precisa destruir, eu preciso destruir. Eu já me vi algumas vezes orando a Deus e dizendo, Deus, como eu sou bom. Você está vendo como eu sou bom? Deus abençoa os pecadores porque eu sou muito bom. Olha como eu te busco, Senhor. Olha como eu sou espiritual. Já me peguei algumas vezes, chegando diante de Deus e me comparando com as pessoas e tendo uma falsa impressão de que eu tinha alguma coisa de boa ou de bom. Destruir as referências erradas.